Karine. E eu sou o Marcos. E nós somos da Central Júnior. A Central Júnior trabalha com juniores dos 7 aos 12 anos de idade. A Central Júnior tem a parceria com a Palavra da Vida através do Ministério de Clubes Bíblicos. Os nossos encontros estão acontecendo neste momento, todos os sábados, às 16 horas, via plataforma Zoom. E nós utilizamos um material chamado Diário de Hora Silenciosa, onde os juniores, todos os dias da semana, fazem o seu devocional com a leitura da Palavra de Deus, oração, memorização de versículos e atividades que estão aqui nesse livro. Então, se você ainda não participa e você tem entre 7 e 12 anos, venha participar conosco da Central Júnior. Até mais! Tchau, tchau! Oi, igreja, tudo bem? Eu sou Helena e eu faço parte da liderança do Café e hoje eu vim falar um pouco do que os adolescentes têm feito durante essa quarentena, que a gente não pode se reunir lá na igreja. Começando pelo culto do Café, que sai toda sexta no canal da igreja no YouTube, e no culto nós temos a participação dos adolescentes no louvor, cantando e tocando as músicas, na memorização, que é um versículo para a gente ver e se lembrar durante a semana, e logo depois um líder da nossa equipe nos dá a palavra. Temos PGs, que são os pequenos grupos que a gente faz toda semana também, para discutir com o nosso líder e com o pessoal da nossa idade sobre o que a gente teve no último culto. E o que aconteceu durante a semana também, então é uma conversa bem informal e no final a gente ora. Os adolescentes também ajudam nas gravações dos cultos, que vocês podem ver todo domingo, por trás das câmeras e na frente delas também, ajudando na equipe técnica e no louvor. Também gravam vídeos de louvor para os vídeos diários da Casa de Oração, auxiliam na quarentena solidária e editam vídeos. E é isso aí, muito obrigada pela atenção de vocês, uma boa semana e um beijo. Oi, meu nome é Larissa e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o PG das Gurias. Atualmente o PG ocorre nas sextas-feiras, das 5 horas até as 19 horas, mais ou menos, tem uma média de 8 gurias. Embora a gente tenha uma estrutura de reunião, eu digo que a gente tem construído algo juntas. Tanto que nessa última sexta-feira, uma das gurias sugeriu que a gente também acrescentasse nesse momento um espaço de compartilhamento, na qual uma guria ela traga uma passagem de Jesus que fale ao seu coração e compartilhe com todas. O meu nome é Pierre Charles Limage, eu sou líder do pequeno grupo dos guris. A gente sempre se reúne toda quarta às 19h30 para aprender sobre a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Eu convido todos os adolescentes guris para participar conosco. Então eu espero vocês. Que Deus te abençoe. Então, para a memorização de hoje, eu escolhi uma pequena parte de um versículo, que é de Coríntios 12:9, e lá de... Eu escolhi o versículo de Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então que a gente lembre que a nossa força vem de Deus. Que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. O meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar. Oi, gurizada, para o versículo da memorização de hoje, eu escolhi o versículo Provérbios 27:17. Fica em Salmo 119 e 105, e ele diz assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Lá nesse versículo... Sabem que lá no começo, a gente já leu, quando a gente falou sobre Deus Criador, em Gênesis, que Deus criou tudo, o mundo. Compartilhar a passagem bíblica de Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21, que fala quando Jesus alimenta a multidão. Oi pessoal, hoje para o momento de memorização eu trouxe um versículo que fica em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O primeiro texto que a gente vai ler, ele está em João 13, versículo 34 e 35. Aqui
aqui é Jesus falando aos seus discípulos, dizendo que ele queria. Fica em Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmos 19:1. Eu vou ler com vocês aqui. Porque Salmos 19:1 mostra bem a questão de que nós estamos aqui. Hoje o versículo que eu trouxe para memorização está em Jeremias 26. Cala a boca essa galinha! Então tá, boa noite a todos, sejam todos... Te agradeço por me libertar e salvar. Para a honra, a glória, pra sempre, autor da salvação. O tema hoje que eu quero trazer é escolhas e seus resultados. Então, aqui a gente vê que a palavra de Deus, né? Portanto, livro de Provérbios. O texto dessa noite está lá em Colossenses. Isso por si já traz estresse, traz medo. Nesse capítulo, no capítulo 14, pagar um elevado preço por minha cidadania. Então, eu vou dar uma lidinha rapidamente para vocês. Agradecemos também por esse tempo que agora a gente pode estar como jovens reunidos. Então tá, pessoal, todos muito bem-vindos. Escrever um livro que chama Gifted Hands, né? Mãos pequenos grupos, para compartilhar o que Deus falou no nosso coração. Então fique à vontade, pastor Thiago, a palavra é sua.
graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos, você membro de nossa igreja, congregado, amigo, visitante, que nessa manhã possamos prestar um culto agradável ao bom Deus. Eu gostaria de lembrar você que logo após a mensagem nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Se você deseja participar conosco, já separe os elementos da ceia. E eu também gostaria de fazer um convite. Você que deseja se tornar membro de nossa igreja, me procure durante a semana. Nós já começamos os estudos. Um bom culto a todos. Senhor Deus, a tua igreja está reunida aqui nessa manhã para prestar um culto agradável a ti. Receba, Senhor, o louvor, a adoração da tua igreja, Deus, através das músicas, através das orações, através dos testemunhos, através da palavra que será ministrada. Que nessa manhã, Deus, possamos provar da alegria do Senhor, que a tua alegria, Deus, possa encher os nossos corações, que o teu Santo Espírito possa ter liberdade para agir no nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu te convido agora a abrir a tua Bíblia no Salmos 133. Salmos 133, que diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E nessa alegria, na mesma alegria do salmista, de estar em comunhão com os irmãos, louvando ao nosso Deus, nós estaremos cantando o cântico Mandamento de Amor. E logo após, o hino do nosso cenário para o culto cristão, número 8, A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, e de os amarmos uns aos outros no Senhor, assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, somos restaurados pela graça e amor.
nos amarmos uns aos outros no Senhor, assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, somos restaurados pela graça e amor, como orvalho de Hermon, nos montes de Sião. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça e fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, a ti, ó Deus, meu Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima e nos concede amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, onde nós podemos estar reunidos em Teu nome para engrandecer, Senhor, a Ti e louvarmos,
somente a Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai, por este culto e queremos Te exaltar neste momento, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos agora a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 23 e 24. Livro de Salmos, capítulo 139, versículos 23 e 24, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Isso é uma oração. Nessa oração, o salmista reconhece que Deus conhece ele de todo, que Deus conhece até aquilo que ele mesmo não conhece, mas Deus o conhece. E ele pede que o Senhor veja se há algum caminho mau, alguma conduta que ofende ao Senhor, para que o Senhor possa guiá-lo pelo caminho eterno. E que essa seja a nossa oração. Agora eu convido a você a orar individualmente, aí onde você está, e pedir ao Senhor que o Senhor sonde o teu coração, que o Senhor prove os teus caminhos, que o Senhor mostre a ti o caminho mau que tu estás fazendo e que Ele te guie pelo caminho eterno, porque só Ele pode te guiar. Nosso Deus, nós sabemos que Tu nos conheces, que Tu nos conheces por inteiro. Nós viemos te pedir agora que o Senhor nos mostre aquilo que nós fazemos na nossa conduta que Te ofende, Pai. Nós não queremos ofender a Tua santidade, nós não queremos Te entristecer o Espírito Santo, o qual nós fomos selados para o dia da promessa. Mas nós queremos fazer a Tua vontade. Vê se há em nós, se há algum caminho mau, e nos guia pelo Teu caminho, o caminho eterno. No nome de Jesus, amém. Nós estaremos cantando agora o hino do nosso cantor cristão, número 578. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor. Também da transgressão que oculta for. Vem me limpar dos meus pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço
esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar, segurar pela minha nação. Vou servir e o pão repartir. Olá, irmãos! Então eu venho aqui falar um pouco da nossa campanha de missões nacionais, cujo nosso tema é Porque Ele me amou. E o nosso versículo é: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Bom, às vezes a gente fala isso de forma até meio batida, assim, sem refletir muito sobre o que quer dizer. E eu estava fazendo uma reflexão sobre, para mim, o que significa essa passagem, e eu compreendo que eu seria incapaz de estar atuando em missões, estar divulgando campanha de missões, estar orando por missões, estar contribuindo por missões, se não fosse o amor de Deus. Vocês percebem, a nossa condição, ela é caída. Nós, desde Adão e Eva, nós somos assim, somos incapazes de se aproximar de Cristo. Então, esse amor de Deus é o que nos une com Cristo, e é o que nos faz ser além dessa natureza humana, transcender isso. Esse é o nosso propósito aqui na Terra. Então, cumprir o nosso propósito de vida, o propósito para qual o ser humano foi criado antes da queda, é justamente se aproximar de Jesus Cristo. É tentar caminhar em santidade. E a gente só consegue fazer isso porque Ele nos amou. E a gente só consegue demonstrar esse amor com o nosso próximo, que é um mandamento bíblico, se a gente percebe que Ele nos amou primeiro. E aí, com esse amor que a gente compartilha agora como corpo de Cristo, a gente pode amar também. Mas o que significa amar? Significa uma ação prática, significa participar da campanha de missões, significa orar, contribuir, significa jejuar, significa ser cristão. Usufruir desse amor é participar do reino. Então, nosso convite sempre é para vocês participarem do reino. Essa é a maior honra que o cristão pode ter. Então, eu sempre tento comigo e sempre travo essa luta comigo entre a minha natureza caída e o amor de Deus. E eu tenho, na medida do possível, conseguido amar, mas eu só amo porque Ele me amou primeiro. Fiquem todos com Deus, então, e até a próxima. Lucas e Ítalo, que são missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia falar de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Isla e o teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar.
E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo pro culto do Clube Missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Quarentena Solidária, em novo formato, está na sua segunda semana. Nós temos tido muitas experiências aqui em relação às pessoas que têm vindo aqui, em relação ao número de pessoas, em relação ao número de marmitas que preparamos. Muitos dias nós temos 50 pessoas, outras vezes temos 70 e chegamos a ter 80 pessoas aqui. Então, nós somos gratos a Deus porque essas pessoas têm recebido o alimento físico, mas também têm recebido o alimento espiritual. Muitas delas querem entrar aqui no pátio e orar. Então, nós temos feito esse trabalho de entregar uma marmita e perguntar quem gostaria de receber uma oração. E, graças ao bom Deus, nós temos pessoas aqui que estão dispostas, estão de prontidão, aguardando essas pessoas chegar para orar por elas. Então, são inúmeras experiências que temos tido nesse sentido. Pessoas que conhecem a palavra, que se afastaram por alguma circunstância da vida. Então, nós agradecemos a Deus pelo privilégio que nós temos de poder servir a Deus através desse ministério. E também, nossa gratidão maior a vocês que têm contribuído. Através da sua oferta, vocês têm saciado a fome de muitas pessoas. Continuamos necessitando da sua oferta em dinheiro, em mantimentos e roupas para homem também. Precisamos muito de roupas masculinas, que são muitos homens que vêm aqui. Roupas de mulheres nós ainda temos algumas coisas e são poucas que pedem, mas a maioria é masculina mesmo. Então necessitamos que você continue nos abençoando e abençoando outras vidas com a sua oferta, com a sua doação. E nossa oração é que Deus multiplique cada vez mais, que vocês possam continuar cooperando para que esse projeto avance. Eu te convido agora a abrir a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 21. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 21, que diz: Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo,
quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Nós vamos estar cantando o hino 375 do nosso cenário para o culto cristão, Ouve-nos, Pastor Divino. E assim como essa oração, escrito aqui no livro de 2 Crônicas, que nós façamos desse hino a nossa oração. Ouve-nos, Pastor Divino, nós que nesse bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Ouve-nos, Pastor Divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, ó Senhor, vem acudir. Aos enfermos, ó Senhor, vem acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o teu cordeirinho nos teus braços, bom pastor. Dá-lhes pastos de celeste doce amor. Dá-lhes pastos de celeste doce amor. Ó Jesus, escuta a prece, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua eterna compaixão. Cantaremos tua eterna compaixão. Oremos. Santo Deus, queremos te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio que temos de poder te prestar culto, mesmo estando cada um em nossas casas. Quero colocar diante de ti, Senhor, as questões dos irmãos que têm problemas de saúde. Te pedir, Deus, que tu estejas orientando aqueles que estão ainda em busca de diagnóstico, Senhor, que seja encontrado, que tu estejas dirigindo e que haja um diagnóstico preciso, Senhor. Para aqueles que estão em tratamento, Deus, te pedimos que tu estejas acompanhando e tu estejas abençoando, para que os resultados sejam eficazes também, Deus. Queremos te pedir, Senhor, sobretudo com relação a esse cenário pandêmico que estamos vivendo, Deus. Te pedimos pela saúde dos nossos irmãos que fazem parte de grupo de risco. Te pedimos também, Senhor, que tu protejas e abençoes os trabalhadores da área da saúde, Deus. Te pedimos por aquelas pessoas que perderam o emprego ou que tiveram redução da sua renda, que tu estejas estendendo a tua mão sobre elas e dando o teu sustento, Senhor, a cada dia. Te pedimos ainda, Deus, pelos nossos governantes, que tu dês sabedoria e responsabilidade na condução das decisões, Senhor, que tenham que tomar. Antes de expor o texto sagrado, eu gostaria de fazer duas observações. E a primeira observação é um comunicado. Na madrugada do dia 29 de setembro, pastor Daniel Prado veio a falecer. Pastor Daniel Prado foi pastor dessa igreja durante aproximadamente 16 anos. Ele pastoreou a IBC antes do pastor Neander.
A nossa oração como igreja é para que Deus possa consolar e confortar o coração da irmã Sônia, esposa do pastor Daniel, e também a Igreja Batista em Jardim Ipu. A segunda observação, na verdade, é um motivo de gratidão a Deus pela fidelidade dos irmãos com seus dízimos e com suas ofertas. Nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês e também pelas ofertas para o Quarentena Solidária e para missões nacionais. Eu estou desenvolvendo uma série chamada Juntos, e a primeira mensagem dessa série eu falei sobre o seguinte tema: juntos nós somos chamados para amar a família de Deus, em primeiro lugar, porque Deus nos amou, porque esta é uma ordem do próprio Deus e porque este é um bom testemunho para os de fora. E eu concluí a mensagem da seguinte maneira: somente um povo que sabe amar os seus é capaz de amar os de fora. Somente um povo que cuida, que zela, que protege os seus é capaz de cuidar, proteger e zelar com os de fora. Jesus, em João, capítulo 13, versículo 35, vai expressar bem essa máxima quando ele diz: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A segunda mensagem da série teve como título: somos chamados para juntos alcançarmos pessoas para Cristo. Somos chamados como igreja para alcançarmos pessoas para Jesus de forma intencional, sendo hospitaleiros, oferecendo abrigo e cura para os necessitados que estão ao nosso redor. Terceira mensagem da série, eu falei sobre o seguinte tema: somos chamados para ter comunhão uns com os outros, compartilhando a vida, comprometendo-se uns com os outros e respeitando uns aos outros. Nessa manhã, eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: juntos, somos chamados para crescer como pessoas em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, à semelhança do nosso Mestre, Jesus Cristo de Nazaré. Somos chamados para crescer como grupo, como comunidade, como igreja local, em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens, à semelhança do cabeça desse corpo, que é Jesus Cristo. Sobre esse crescimento, Edward Bound vai dizer que a igreja é um organismo vivo, e por isso ela precisa crescer, e crescer de forma natural. Na busca do crescimento devemos evitar tanto a numerolatria, a idolatração dos números, como a numerofobia, o medo dos números. Precisamos buscar um crescimento saudável da igreja, o crescimento que traz glória ao nome de Deus, edificação para a igreja e conversão dos perdidos. Crescimento saudável é aquele que glorifica o nome do Senhor, crescimento saudável é aquele que edifica a igreja, e crescimento saudável é aquele que há conversão dos perdidos. Baldo vai dizer que nós precisamos crescer espiritualmente. O crescimento espiritual deve preceder o crescimento numérico. A primeira transformação deve acontecer em mim, para depois acontecer na vida dos de fora. Este deve ser o fruto daquele. Hoje muitas igrejas buscam as multidões, estão ávidas por resultados. As leis do pragmatismo estão dominando a agenda de muitas igrejas evangélicas em nosso país. Temos visto muita adesão e pouca conversão, muito ajuntamento e pouco quebrantamento, arrependimento, muita religiosidade e pouca espiritualidade verdadeira. Carecemos de uma igreja que ame a Deus sobre todas as coisas, uma igreja que tenha compromisso com a palavra, uma igreja que ore com fervor e evangelize com entusiasmo e urgência.
Em outras palavras, igrejas lotadas não é sinal de crescimento, de avanço do reino. O verdadeiro crescimento acontece quando as pessoas se voltam para Deus. O verdadeiro crescimento de uma igreja acontece quando pecadores se arrependem dos seus pecados. O verdadeiro crescimento de uma igreja acontece quando as pessoas se voltam para a palavra de Deus e deixam a palavra de Deus conduzirem as suas vidas. Baal vai continuar dizendo que nós precisamos crescer fraternalmente. A igreja precisa crescer em comunhão. Nós somos uma família composta de muitos membros. Cada um é diferente do outro, mas todos em torno de uma só causa, chamada Jesus. Somos membros do mesmo corpo e membros uns dos outros. Precisamos estar ligados uns aos outros pelo vínculo do amor. Não existe crente isolado do corpo. Não podemos viver isolados uns dos outros. Os crentes precisam se congregar. Somos um exército e não soldados isolados. Somos uma família e não membros solitários. Somos um rebanho e não ovelhas desgarradas. O crescimento fraternal produz um profundo impacto evangelístico. Quando o mundo olhar para a igreja e ver nela a realidade do amor de Deus, sentir-se-á irresistivelmente atraído a conhecer esse fato. Essa fala de Bound me fez lembrar de um hino muito conhecido nosso, um hino de número 572 do HCC, do Inário para Culto Cristão, onde a segunda estrofe diz assim: somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Quando nossa igreja se reunia presencialmente, há pouco tempo atrás, nós cantávamos essa música e no final nós nos dávamos as mãos e cantávamos: de mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Eu mostro que eu sou um cristão quando eu tenho um bom relacionamento com os meus irmãos. Não existe cristão isolado. Ser cristão é viver em comunidade. Nós precisamos crescer numericamente. Sim, numericamente. Uma igreja saudável, ela cresce numericamente. Sabemos que é o Senhor que acrescenta os que vão sendo salvos. Porém, a igreja que semeia com lágrimas, volta com júbilo trazendo seus feixes. A igreja que prega a palavra com fidelidade e vive em santidade receberá do Senhor resultados promissores. Não podemos colher se não semeamos. Não podemos ver pessoas salvas em nosso meio se nós não evangelizamos. Não podemos nos alegrar com os frutos do nosso trabalho se não nos afadigamos na obra do Evangelho. Todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho é um arauto do Evangelho. Todo salvo é um evangelista. Fomos chamados do mundo, enviados de volta a Ele como embaixadores de Cristo. Somos ministros da reconciliação. Temos a maior notícia que o mundo precisa ouvir acerca da maior e mais importante pessoa do universo. Temos as boas novas do Evangelho de Cristo. Não podemos sonegar essa mensagem aos pecadores. Se nós nos calarmos, seremos tidos como culpados. Não podemos chegar diante de Deus de mãos vazias. O reino de Deus precisa avançar. E só existe uma forma do reino de Deus avançar, que é através da pregação do Evangelho e da conversão de pecadores. Nós não somos um clube, nós somos uma agência missionária. Nós não estamos aqui para receber, nós estamos aqui para doar. Nós não estamos aqui para agradar consumidores, nós estamos aqui para apresentar a boa nova a pecadores e ajudá-los a encontrar Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa função como igreja. Quando nós evangelizamos, quando nós compartilhamos o Evangelho, pecadores se arrependem dos seus pecados e o reino de Deus avança. Juntos nós somos chamados para crescer espiritualmente,
crescer fraternalmente e crescer numericamente. Como isso acontece na prática? Crescemos quando encorajamos uns aos outros. Encorajamos uns aos outros. Abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, vai dizer assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Eu li na versão NVI. Na versão NTLH vai dizer, portanto, animem e encorajam uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Os crentes de Tessalônica estavam sofrendo perseguição, estavam em dúvida sobre a segunda volta de Cristo, ou melhor, a volta de Cristo. E Paulo, ele escreve essa carta a fim de encorajar os crentes a permanecerem firmes na fé em Jesus e também avançando, ou melhor, levando o reino de Deus avante. Paulo não só encoraja os tessalonicenses nessa carta, como também desafia-os a encorajar uns aos outros. Paulo desafia cada crente de Tessalônica a encorajar uns aos outros. Paulo, ele sabia a importância do encorajamento. No Novo Testamento, a palavra encorajamento, ela representa sempre a ideia de acompanhar, andar ao lado. Nós devemos andar ao lado, nós devemos acompanhar uns aos outros, nós devemos ombrear uns aos outros. Crescemos quando há encorajamento, não um encorajamento negativo, mas um encorajamento positivo. Eu quero citar aqui um exemplo de encorajamento negativo que leva à morte. Certa vez, uma mãe me procurou juntamente com a sua filha. A sua filha era uma adolescente, essa mãe não é aqui da igreja, a menina também não é aqui da igreja. E essa mãe chegou para mim e disse, pastor, eu preciso de ajuda. Eu estava observando os braços da minha filha e percebi que eles estavam cortados. Eu fiquei apavorada e ela começou a chorar, ela tentou mentir e depois ela admitiu que estava cortando com uma gilete os seus braços. Comecei a conversar com aquela menina, depois de um tempo descobri que aquela menina, a fim de criar coragem para cortar os seus braços, fazia parte de um grupo de WhatsApp, onde ela entrava em contato com outras meninas e ali ela derramava o seu coração dizendo, olha, eu estou com vontade de me cortar e eu não estou com coragem. E no mesmo momento as meninas começavam a encorajá-la. E até então ela criava coragem e acabava se cortando. Esse tipo de encorajamento é um encorajamento negativo, é um encorajamento que leva à morte. Mas eu também gostaria aqui de dar um segundo exemplo, que é um encorajamento positivo. Pastorear uma igreja em tempos de pandemia não é fácil. Tomar a decisão em cima de um palanque no banhado não é para qualquer um. Mas o que tem me dado coragem, ânimo, alegria para continuar é saber que existe uma retaguarda, é saber que existem pessoas orando por mim e me ajudando. Desde quando começou essa pandemia, eu recebi inúmeras ligações. Pastor, nós estamos orando por você. Pastor, nós estamos aqui à disposição do Senhor. Desde quando começou a pandemia, eu recebi inúmeras mensagens via WhatsApp dizendo, pastor, conte conosco. Eu recebi visitas no meu gabinete dizendo, pastor, eu estou aqui para ajudar. Palavras de encorajamento, ações de encorajamento para um pastor jovem como eu, receber uma palavra de ânimo e encorajamento de um ancião, de um líder, de um colega, de irmãos em Cristo, é motivo de alegria. Os nossos adolescentes estão trabalhando incansavelmente durante a pandemia. Receber uma palavra de encorajamento dos anciãos, dos líderes, dos irmãos em Cristo, é motivo de alegria para os nossos adolescentes.
os jovens de nossa igreja e outras pessoas que estão na linha de frente trabalhando, receber uma palavra de encorajamento dos demais irmãos é motivo de grande alegria. E eu louvo a Deus por essa igreja, pois nós estamos recebendo esse incentivo, nós estamos recebendo encorajamento dos irmãos. Você consegue mensurar o impacto de uma palavra de encorajamento na vida de outra pessoa? Você consegue mensurar o impacto de uma palavra de encorajamento na vida de um irmão em Cristo? Na vida de uma pessoa mais nova? Você consegue imaginar? Você pai, você mãe, você consegue imaginar o impacto de uma palavra de encorajamento positivo na vida de um filho? Você, condômino, você consegue imaginar o impacto de uma palavra de encorajamento na vida de um síndico, de alguém que está acostumado a levar paulada, críticas? Encorajamento. Assuma o compromisso de encorajar alguém essa semana. Quando nós encorajamos uns aos outros de forma positiva, há crescimento pessoal, há crescimento do grupo, da comunidade, da igreja local. É preciso de encorajamento. Nós avançamos quando uns encorajam os outros. Juntos nós somos chamados para crescer espiritualmente, para crescer fraternalmente, para crescer numericamente. Como isso funciona na prática? Crescemos quando encorajamos uns aos outros. Encorajamos uns aos outros. Em segundo lugar, ensinamos uns aos outros. No primeiro ponto, Paulo encorajou a igreja de Tessalônica. Aqui no segundo ponto, Paulo ele vai ensinar a igreja de Colossos, e não só isso, vai desafiar os crentes de Colossos a ensinarem uns aos outros. Atente para o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Falsos ensinamentos estavam destruindo com a igreja em Colossos. A cultura local, ela estava adentrando com força pelos portões da igreja, entre outras coisas. Paulo ele vai deixar claro aqui que o ensino genuíno da Sagrada Escritura era fundamental para o crescimento espiritual, fraternal e para o avanço do reino naquele lugar. Paulo ele vai deixar claro aqui que o ensino fiel das Sagradas Escrituras era fundamental para o crescimento daquela igreja, daquele povo, ensino que deveria ser ministrado por todos os cristãos, não somente por um grupo de pessoas, não somente pelo pastor, não somente pelo evangelista, pelo presbítero, mas por todos os cristãos. Paulo desafiou os crentes de Colossos a ensinarem uns aos outros, a compartilharem aquilo que eles estavam recebendo de Jesus. Todos ali estavam habilitados. Certa vez alguém disse que todos somos professores da fé. Podemos ser bons professores ou maus professores, mas o fato é que todos nós somos professores até o último dia de nossas vidas. Conta-se que certa vez, uma senhora crente, fiel e dedicada ao ensino de crianças em uma igreja, após anos de trabalho em uma conversa com Deus, desabafou perguntando se teria sido válido todos os anos gastos na educação das crianças, pois lamentava-se não ter frutos visíveis e palpáveis. Após entregar o seu cargo, Deus não demorou em responder à oração daquela irmã. Passadas algumas semanas, a zelosa professora recebeu uma carta que vinha de longe, trazendo a seguinte mensagem: diga à minha professora da igreja que eu morri cristão. Um antigo aluno dessa professora gastara sua última energia para mandar um recado cheio de gratidão à pessoa que lhe havia mostrado, quando criança, o amor de Deus revelado em Jesus.
a sua professora da igreja. Após ler a carta, ela entendeu que seu papel como professora era até o fim de sua vida aqui na terra. Ao se tornar um cristão, assim como essa mulher, você recebeu uma missão. A missão de ser professor. A missão de compartilhar aquilo que Jesus tem entregado em suas mãos. O que você tem recebido de Jesus. No seu íntimo, durante a semana, o que você tem recebido de Jesus. Em seus devocionais, no tempo em que você gasta lendo as Escrituras Sagradas, orando, o que o Senhor Jesus tem colocado em tuas mãos. O que você tem feito para receber algo de Jesus. É impossível você compartilhar algo que você nunca recebeu. É impossível você compartilhar algo de Jesus, sendo que antes você não tenha recebido. O que você tem recebido de Jesus? Compartilhe. Discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, é aquele que recebe e automaticamente compartilha. Compartilha preciosas lições. O meu TCC na faculdade foi sobre o seguinte tema: passando o bastão da liderança. O bastão não se passa no final de carreira, no final da corrida. O bastão se passa em alta performance. Enquanto eu estou correndo, eu estou passando. Enquanto eu estou recebendo, eu estou compartilhando. Dr. Russell Shedd, eu tive o privilégio de ter uma aula durante uma semana com esse homem. E certo dia no refeitório, alguém perguntou a ele: Dr. Russell Shedd, você já ensinou muitos cristãos sobre a palavra de Deus. Mas, por acaso, existe alguém que anda com o Senhor de forma mais íntima, aprendendo de forma mais íntima com o Senhor? E o pastor Russell Shedd respondeu que sim. Respondeu que sim. Ele disse: até o último dia da minha vida, tudo aquilo que eu receber, eu vou compartilhar com as pessoas de forma intencional. E se depender de mim, eu vou treinar pessoas para replicarem aquilo que eu fiz até aqui. Quantas pessoas você tem treinado? Quantas pessoas você tem ensinado? Com quantas pessoas você tem compartilhado o Evangelho? Até o último dia da sua vida, você tem essa missão: ensinar pessoas, ensinar aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem colocado em suas mãos. Quantas pessoas morreram cheias de conhecimento, cheias de experiência, e nunca compartilharam tais experiências, ensinamentos com outras pessoas. Juntos, nós somos chamados para crescer espiritualmente, fraternalmente, numericamente. Como isso funciona na prática? Crescemos quando encorajamos uns aos outros. Crescemos quando ensinamos uns aos outros. Crescemos quando exortamos uns aos outros. Advertimos uns aos outros. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Hebreus, capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pelo engano do pecado. Quem ama, exorta. Quem ama, adverte. Não com uma exortação banhada a morte, não com uma exortação banhada a sangue, mas uma exortação que leva à vida, uma exortação que leva ao crescimento do outro. Quem ama, luta pelo crescimento do outro. Quem ama, faz de tudo para ver o outro crescer, inclusive chamá-lo a atenção quando for preciso. Nós que vivemos em uma comunidade chamada Comunidade da Fé Cristã, a exortação, ela é fundamental tanto para o crescimento pessoal, como também para o crescimento do grupo. Mas não é qualquer tipo de exortação que eu posso praticar. Rick Warren vai dizer que quando suas exortações são motivadas pelo amor e baseadas em relacionamentos compromissados, raramente são ásperas ou más, o que acaba sinalizando, indicando ao outro que você o ama e que tudo aquilo que você está fazendo é para o bem do seu próximo.
Meu filho tem 4 anos de idade. Cerca de 2 anos atrás, Joaquim foi colocar o seu dedinho na tomada. E eu cheguei até ele e disse: filho, não faça isso. Você vai se machucar. Saia daí. Joaquim saiu, eu fui para o outro lado. Não demorou muito, eu observei que Joaquim estava lá de novo, perto da tomada, tentando colocar o seu dedinho. Eu cheguei para ele e disse: Joaquim, se você colocar o seu dedo na tomada, você vai se machucar. E esse machucado vai doer. Você vai chorar. Você também vai desobedecer ao papai. E isso não é legal. Sai daí, Joaquim. Joaquim saiu, eu fui para outro lado. Não demorou muito, eu voltei e Joaquim estava lá. Mas dessa vez ele conseguiu colocar o dedinho na tomada e deu um grito. Ai, pai, a tomada me biscou. E eu cheguei até ele estava chorando, copiosamente. Eu disse: a tomada te biscou, Joaquim? Ele: sim, pai, me biscou. Está doendo, Joaquim? Está doendo, pai. Eu disse: eu te avisei. O pai te avisou, porque o pai te ama. Ser cristão é exortar, mas também estar aberto à exortação. Tem gente que não paga imposto para exortar. Tem gente que não paga imposto para advertir o outro. É campeão nessa área, mas não sabe ser exortado. Não consegue ser exortado. O mesmo Rick Warren, ele vai dizer o seguinte sobre isso: devemos advertir, sim. É função de todo cristão advertir, exortar o seu irmão que está caminhando a passos largos a um caminho de morte. Mas também nós precisamos estar dispostos a receber exortações quando for necessário. O fato é que todos nós temos pontos cegos. Frequentemente usamos essa expressão para descrever a incapacidade de um motorista enxergar determinadas áreas ao redor do veículo que está sendo dirigido. Para poder ver esses pontos cegos, o motorista precisa de ajuda de quem está sentado ao seu lado, no banco de passageiro. Essa ilustração ajuda a explicar a essência da exortação. Precisamos de amigos que andem conosco e que nos ajudem a perceber o perigo se aproximando. Qualquer pessoa que, sabendo, permitir entrar num caminho perigoso não será um amigo verdadeiro. A advertência não é para arrasar nossas habilidades de dirigir, mas para manter-nos no caminho correto. Exortação, ou melhor, a exortação positiva, correta, é uma expressão de amor e nos conduz ao crescimento. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você está vendo um irmão andando em um caminho de morte, exorte-o. Exorte-o. Se você está vendo um irmão trilhando um caminho de morte, adverte-o. Mas não deixe ele continuar nesse caminho, sem antes ouvir da sua boca que ele precisa consertar os seus passos. Essa semana eu tive uma experiência. Um rapaz veio buscar refeição aqui na igreja, mais aproximadamente na terça-feira. Eu atendi esse rapaz. Logo depois, ao atendimento, ele pediu o meu telefone para fazer uma ligação para o seu pai. E ele começou a falar com o pai dele, ele começou a implorar para o pai dele: pai, vem me buscar. Eu não aguento mais viver na rua, pai, eu não estou aguentando mais essa situação. E depois de um tempo, ele disse: pai, quem me emprestou o telefone para ligar para você foi um pastor. O pai dele pediu para falar comigo, eu comecei a falar com o pai dele, ele disse: Tiago, pastor Tiago, eu sou empresário, gastei a minha vida tentando conquistar um futuro financeiramente, um futuro para a minha família. Meu filho é formado em engenharia, infelizmente ele acabou se envolvendo com crack, ele acabou se envolvendo com traficantes. E um dia um traficante veio buscá-lo aqui em casa para matá-lo e acabou matando a minha esposa, matando a mãe desse rapaz que está na sua frente. Eu não consigo mais perdoá-lo. Eu não consigo mais perdoá-lo. Mas ao mesmo tempo eu carrego uma culpa enorme no meu coração. Eu nunca adverti o meu filho. Eu nunca exortei o meu filho. Eu estava muito ocupado com as minhas tarefas,
com os meus negócios e acabei esquecendo de exortar o meu filho. E hoje ele está vivendo nessa situação e por mais que eu tente, é tarde demais. É tarde demais. Quem ama, exorta enquanto há tempo. Junto nós somos chamados para crescer espiritualmente, para crescer fraternalmente, para crescer numericamente. Como isso funciona na prática? Crescemos quando encorajamos uns aos outros, quando apoiamos uns aos outros, quando ensinamos uns aos outros, compartilhamos aquilo que Jesus tem colocado em nossas mãos, exortamos uns aos outros, mas com uma exortação que leva a vida, ao crescimento. E por último, quando perdoamos uns aos outros. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículos do 13 ao 14. Colossenses, capítulo 3, do 13 ao 14, vai dizer assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor, que é o elo perfeito. Durante a caminhada, nós vamos nos ferir. Nós vivemos em uma comunidade composta de pessoas imperfeitas. Eu sou imperfeito. Você é imperfeito, nós vamos nos ferir. Porém, nós sabemos que reino dividido não prospera. Reino dividido não prospera. Antes de avançar, nós precisamos consertar. Nós precisamos consertar os nossos relacionamentos. Nós precisamos consertar os nossos relacionamentos dentro da igreja onde nós congregamos. Nós precisamos consertar os nossos relacionamentos familiares. Nós precisamos consertar os nossos relacionamentos dentro do nosso ambiente de trabalho, porque reino dividido não prospera, não avança, não cresce. O perdão é fundamental no processo de crescimento de uma comunidade e também crescimento pessoal. John Piper, ao falar sobre o ciclo do perdão, ele vai dizer o seguinte: ao ler a Bíblia, fica evidente que perdão não é uma questão opcional para o seguidor de Cristo. Não é opcional para o seguidor de Cristo. Deus estabelece um padrão tão alto porque sabe quanto está em jogo. A amargura e a falta de perdão são como um câncer que o destruirá de dentro para fora. O perdão é o bisturi que remove o tumor da amargura. Isso não quer dizer que você sempre será capaz de perdoar e resolver completamente a situação. Talvez você tenha de continuar perdoando inúmeras vezes, até saber que concedeu liberdade ao ofensor. Mas o perdão é uma escolha possível de ser feita, e é aquela esperada por Deus. O que nós precisamos entender aqui é que o perdão não é apagar a dor. Perdão não é ter amnésia, não é fingir que algo nunca aconteceu. Perdão é liberar o outro da dívida com você. Isso é perdoar, é liberar o outro da dívida que tem com você. Certa vez, um médico escocês, notável pelo espírito caridoso e piedoso, segundo narrava o texto, depois de sua morte, quando seus livros estavam a ser examinados, foram encontrados muitas contas sobre as quais estava escrito em letra vermelha o seguinte: perdoado, muito pobre para me pagar. Sua esposa, de espírito diferente, disse: estas contas precisam ser pagas, e começou a tomar providências para receber o dinheiro. Ela buscou o tribunal, e no tribunal o juiz perguntou-lhe: são de seu marido esses dizeres escritos a tinta vermelha? Ao que ela respondeu afirmativamente. Então, disse ele, não há tribunal na terra que possa obrigar os perdoados a pagar-lhe, pois o seu marido escreveu perdoado. Perdoar é difícil, mas eu te convido neste momento a lembrar do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por você. Perdoar é difícil, mas eu gostaria de convidar você a lembrar do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por você. Naquela promissória está escrito em letras vermelhas, letras onde o próprio sangue de Jesus foram usadas.
que Ele morreu por você, Ele perdoou a sua dívida. Diante disso, como não perdoar aqueles que nos ofenderam? Como não perdoar aqueles que nos ofenderam? O pastor batista, muito conhecido, João Falcão Sobrinho, no ano de 2001, ele escreveu um artigo para o jornal O Batista, e eu fiz um recorte desse artigo, onde dizia assim: quando você perdoa, não precisa esquecer. A ofensa não dói mais. É como uma cicatriz em sua mão. No momento em que você foi ferido, saiu sangue e doeu. Doeu muito, mas logo sarou. E ficou a cicatriz como uma lembrança. Só que agora não dói mais. Isso é perdoar. É ter a cicatriz, mas não sentir mais a dor. Mesmo que fique a lembrança como uma cicatriz, a ofensa não dói mais. Não perturba, não faz sofrer mais. Não faz sofrer mais. Eu quero concluir essa mensagem chamando o grupo de música até a frente, enquanto o grupo de música se posiciona. Eu quero dizer que juntos nós somos chamados para crescer espiritualmente, para crescer fraternalmente, para crescer numericamente. O reino de Deus precisa avançar. Como isso funciona na prática? Crescemos quando encorajamos uns aos outros. Crescemos quando ensinamos uns aos outros, compartilhamos aquilo que Jesus tem colocado em nossas mãos. Quando exortamos uns aos outros em amor. A minha exortação precisa trazer vida e não morte. A minha exortação precisa trazer ao meu irmão uma visão clara do caminho que ele está vivendo, que é um caminho de morte, não ajudá-lo a se afundar mais. Crescemos quando perdoamos uns aos outros. A missão de Jesus aqui na terra foi uma missão de reconciliação. Jesus veio reconciliar eu e você com o Pai. Essa é a missão que Jesus colocou em nossas mãos. E para que isso aconteça, é preciso haver perdão. Perdão. Eu gostaria de orar por você nessa manhã, que está desanimado. Você que está desanimado. Eu gostaria de orar por você nessa manhã, que tem dificuldade em compartilhar o Evangelho com outras pessoas, que tem compartilhado em ensinar outras pessoas. Eu quero orar por você nessa manhã, que consegue enxergar o problema, que consegue enxergar que o seu irmão está caminhando a passos largos por um caminho de morte, mas não tem coragem de exortá-lo, adverti-lo. Eu quero orar por você nessa manhã, que tem dificuldade em perdoar. Você que tem dificuldade em perdoar um irmão em Cristo, dificuldade em perdoar um familiar seu, como eu citei há pouco tempo atrás, um pai que tem dificuldade em perdoar o seu filho. Eu quero orar por você que tem dificuldade em perdoar. O perdão, ele liberta. O perdão de Jesus nos libertou. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua boa palavra, pelos Teus bons conselhos. Pai, nessa manhã, Deus, eu oro por aquelas pessoas que estão desanimadas, Deus, que elas possam ser encorajadas pelo texto sagrado, que elas possam ser encorajadas pelo Teu Espírito Santo, que elas possam encontrar irmãos em Cristo dispostos a andar lado a lado com elas, Deus, que elas possam se encher de alegria e motivação para continuar firmes em Cristo e avançando em prol do Teu reino. A minha oração, Deus, nessa manhã é por aquelas pessoas que têm dificuldade em ensinar outros, têm dificuldade em compartilhar com outros aquilo que o Senhor tem entregue em suas mãos. Pai, que o Senhor possa dar coragem a elas, Deus, dar estratégia a elas, Deus, para compartilhar a Tua boa palavra. A minha oração, Deus, é por aquelas pessoas que enxergam um problema, mas não têm coragem de chamar a atenção do irmão em amor. Quem ama, exorta para o bem do outro. Dê coragem a essas pessoas, Deus. E eu também gostaria de orar por aquelas pessoas que têm dificuldade em perdoar. Pessoas que carregam há anos em sua bagagem a falta de perdão. Tem misericórdia dessas pessoas, Deus. Que elas possam olhar para o Senhor nessa manhã e enxergar um Deus que perdoa. Que elas possam enxergar um Deus que perdoa.
elas foram perdoadas pelo Senhor, Deus, e que elas possam estender esse perdão aos outros também, Pai. Abençoa a tua igreja, Deus, que juntos possamos crescer em graça, sabedoria, estatura diante do Senhor e dos homens, que o teu reino possa avançar através dessa igreja local, chamada Igreja Batista Central. Em nome de Jesus, amém e amém. Gostaria de convidar você neste momento a ceiar conosco. Você, discípulo do Senhor Jesus, você que assumiu um compromisso com o Senhor Jesus, eu quero convidar você a ceiar conosco nessa manhã. Nós entendemos que a ceia, ela é um símbolo, e esse símbolo vai nos lembrar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Esse símbolo vai nos lembrar que Deus nos ama, que nós devemos amar os outros, e esse símbolo também vai nos lembrar que o mundo saberá que nós somos seguidores de Cristo pelo amor uns pelos outros. Ao som da música, examine o seu coração e não deixe de participar da ceia conosco. Venham à mesa, convida o Senhor. Venham lembrar-se de mim. Foi por vocês que morri em amor. Venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Este é o meu corpo, comamos o pão. Venham lembrar-se de mim. Ele é o símbolo da salvação. Venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Venham no cálice o vinho beber. Venham lembrar-se de mim. Este é o meu sangue, ó, venham viver. Venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui,
primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, vai dizer assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos do pão. Versículo 25 vai dizer assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Bebamos todos do cálice. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque através do teu Filho amado, o Senhor demonstrou o seu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para proclamarmos o teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado pela comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Em Ti nós encontramos descanso, em Ti nós encontramos liberdade, em Ti nós encontramos uma família, a família da fé. Obrigado por essa família que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. A minha oração é que possamos crescer em graça, sabedoria e estatura diante do Senhor e dos homens. Ajuda-nos, Pai, a praticarmos e a viver o Teu Evangelho. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e uma ótima semana a todos.